Então, já nesse horário de 9 horas do dia 20 de junho de 2023, eu, Luiz Gonzaga, desembargador presidente desta sexta Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, declaro aberta esta que é a segunda sessão extraordinária deste ano. Nós convocamos aqui uma extraordinária porque realmente o número de processos tem aumentado significativamente. Por isso é que a gente, às vezes, vê a necessidade de fazer uma aqui e acolá extraordinária. Então, eu dando bom dia aqui ao desembargador José Jorge, ao desembargador Bom Douglas dia. Amorim, ao digníssimo procurador, doutor Carlos Avelar, a Patrícia, nossa secretária diligente, e aos senhores advogados que aqui estão presentes, bem como aos ouvintes da Rádio Web, dando um bom dia nesta véspera da festa de São João, ou seja, apenas festa junina, aqui no Maranhão, que está muito bem animado, por sinal, temos visto aí nos arraiais. Bem, então nós vamos iniciar, nós temos duas pautas, uma pauta da sexta Câmara Civil e outra pauta da quarta Câmara de Direito Privado. Nós vamos iniciar pela sexta Câmara Civil, onde eu tenho da minha relatoria 2 processos. Os demais 5 são da relatoria do desembargador José Jorge, do Grande do Zão. Nessa, o desembargador Douglas não tem processo para relatar. Então, eu verificando aqui, sobre a ata da sessão anterior, alguma dúvida? Pela aprovação, senhor presidente. A ata aprovada, não havendo nenhum processo extra-pautas, nós vamos passar a dar preferência àqueles pedidos dos advogados que pretendem, inclusive, fazer sustentação oral. Estou verificando aqui na lista que me foi passada pela secretaria que o primeiro processo de pedido de preferência... Desembargador, doutor Carlos. Ou não? Patrícia. Pode falar. Não estou lhe ouvindo. Patrícia está sem som. Bem, Patrícia está sem som. Não sei o que ela quer avisar. Presidente, peça para a Patrícia ajeitar também a câmera dela, né? Porque está aparecendo só a testa. Mostre a sua beleza melhor aí, Patrícia. Isso. Sim, você tem alguma coisa a informar, Patrícia? Patrícia está sem som. Nós não conseguimos ouvi-la. Noto que ela... Muito bem. Então, Era bom ela tentar, era bom ela fazer uma comunicação via WhatsApp, pode ser alguma coisa... Não é isso, presidente? Estou aqui observando aqui a situação. Vamos dar um tempinho para a Patrícia entrar em contato conosco. A nossa secretária tem alguma coisa a informar, com certeza de importância para o evento. Podemos continuar, Patrícia? Patrícia, está me ouvindo? Eu acho que ela quer dizer que o doutor Carlos Avelar tinha saído, mas já voltou, certo? É isso, não é, doutor Carlos? Está nos ouvindo, doutor Carlos Avelar? É o procurador de Justiça. O doutor Carlos também parece estar com um probleminha aí na conexão. Ele estava sem áudio. É. O Carlos Avelar, você está nos ouvindo?
Agora sim. Ah, Tem um pronto. probleminha aqui. Parece que a Patrícia queria nos informar, era isso. Desembargador, É, eu estou aqui pelo celular, vou falar pelo celular, que esse microfone não está legal, não. tá tudo certo agora? Tudo certo agora. Então, muito bem. Então, como eu ia dizendo, atendendo aos pedidos de preferências, o primeiro é o 6º processo da PAU. É o processo, uma apelação de número 0800718-2018. Aqui o apelante é Maria das Graças Ribeiro Moura. O advogado inscrito é Dr. Hugo César Belchior. O apelado é Bacabeira Empreendimentos Limitada e outro. O advogado inscrito é a doutora Camila Alves de Oliveira, porque aqui ambas as partes pretendem fazer sustentação. O parecer da Procuradoria é pelo conhecimento sem interesse quanto ao mérito. E o desembargador José Jorge Figueiredo dos Anjos é o relator, a quem eu dou um bom dia novamente e passo a palavra. A doutora Obrigado, Camila não presidente. está na sala, só o Tudo doutor bem. Hugo que está na sala. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento o embargador Douglas Amorim, nosso procurador, doutor Carlos Avelar, doutora Patrícia, senhores advogados aqui presentes, e os ouvintes da Rádio Web. Vou iniciar com o relatório desse feito. Trata de recurso de apelação interposto por Maria das Graças Ribeiro Moura, em face da sentença prolatada pelo juiz de direito da primeira vara da comarca de Rosário, que nos autos da ação de anulação de contrato com indenização por danos morais e materiais, ajuizada pela parte ora apelante em desfavor da parte apelada, julgou acolhendo a prejudicial de decadência. Eu fazendo o seguinte tempo que eu vou deixar de fazer a leitura da parte positiva da sentença. Em suas razões recursais, a parte apelante aduz que a sentença não merece prosperar, sustentando, em suma, que o contrato questionado merece ser anulado, tendo em vista que foi objeto de fraude, arguindo procedência de prescrição, bem como inocorrência de decadência. Ressalta que o contrato foi firmado mediante procuração não outorgada, questionando a assinatura do outorgante e da outorgada. Assevera que, diante da fraude perpetrada, faz jus aos danos materiais e morais, conforme pleitado na inicial. Invoca a necessidade de produção de provas, quais sejam perícia grafotécnica, para averiguar a assinatura constante na procuração questionada e apresentação dos documentos objeto da fraude. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgar procedente os pedidos da exordial, para que seja determinada a realização das mencionadas provas e condenar a parte apelada em danos materiais e morais. Contra as razões apresentadas, refutando todos os termos do apelo, e a Procuradoria emitiu parecer que se manifesta pelo conhecimento e se opinar acerca do mérito do recurso. É o relatório, senhor presidente. Pois não. Então, eu passo agora a palavra ao advogado da parte apelante, é doutor Hugo, pelo prazo regimental de 15 minutos. Bom dia, desembargador Luiz Gonzaga. Bom dia a todos os presentes, desembargador Zé Jorge, desembargador Douglas Amorim. Satisfação em poder fazer essa sustentação oral com vocês. O desembargador Zé Jorge foi meu professor na graduação, uma satisfação revê-lo nesse momento, né? Nobres desembargadores, o que acontece no processo em tese, no contrato em si que estamos aqui discutindo, é que o mesmo foi firmado mediante uma procuração que não existiu, mediante uma procuração falsa, emitida feita no cartório Celso Coutinho, ao tempo, né, com a corroboração
do cartório da comarca de Bacabeira, tá certo? Nesse sentido, nós entendemos que não pode haver prescrição nem decadência, porque foi um contrato que já nasceu nulo, né, pela fraude ocorrida. O que aconteceu foi que o seu José Valmir, quando inicialmente assinou o contrato, estava em suas faculdades mentais, tudo ok. Após essa assinatura do contrato, após o lapso temporal, ele foi acometido de um câncer e de forma avassaladora que ceifou a vida do mesmo, né? E os negócios da família foi assumido pela dona Maria das Graças, tá certo? Que foi ludibriada pela parte apelada, junto com um terceiro chamado Ernesto, que levou a dona Maria das Graças a apelante, né, ao cartório, fez assinar alguns documentos, contudo, juntou no contrato que o que deveria ser feito com a morte do seu Zé Valmir seria feito o inventário da propriedade, o inventário das terras. E ele, na intenção de não fazer esse inventário, como realmente não aconteceu, né, mediante os documentos falsos que foram apresentados, informou que a situação já tinha sido resolvida, que o terreno já havia sido vendido, estava tudo assinado pelo José Valmir, mediante a procuração que tinha sido otorgada. E essa procuração é questionada, tá certo? Nós não aceitamos a procuração como um documento válido, porque ela não foi otorgada pela dona Maria das Graças e nem pelo senhor José Valmir. Isso aí é fato incontroverso se vocês observarem. Desculpa. Se for observado as assinaturas constantes na procuração, nos termos contratuais, nos documentos pessoais das partes, é nítido a diferença existente na assinatura entre os documentos apresentados. Então, por esse motivo, sequer foi deferido a questão das provas pelo juiz de base para a apresentação dessas procurações originais pelo cartório, tá certo? Simplesmente a magistrada, com as devidas vênias, deu pelo acolhimento da preliminar e não apreciou o mérito da situação, do feito. Nós entendemos que a decisão foi equivocada, pelo menos deveria haver cautela da mesma quando nós apontamos a fraude ocorrida em documento público, mediante a situação da procuração sendo otorgada pelo cartório de forma errada, de forma fraudulenta. Tá? Que fique registrado aqui também que, após tomarmos conhecimento da procuração, nós fomos ao cartório Celso Coutinho, tá certo? E foi atestado até então, estava vivo, doutor Celso Coutinho, que realmente a procuração não foi otorgada no cartório dele, que tinha ocorrido fraude, e ele não reconhecia aquela procuração, fez o pedido que eu não levasse isso em frente, porque poderia prejudicá-lo, e eu disse, olha, doutor, infelizmente eu não tenho como não levar em frente. Fui contratado, tá certo? Só quero satisfazer o direito da minha cliente. Então, o que nós temos a registrar aqui é que toda a documentação, todo o contrato, tudo que foi feito mediante fraude após o falecimento do seu José Valmir, que era o esposo da apelante, desculpa, a dona Maria da Graça. E por esse motivo nós apelamos, entramos com recurso, por não entender como justa a decisão de base de primeiro grau, né? Ante a existência de documentação pública de uma procuração falsa, a qual não foi otorgada pela minha cliente, nem pelo seu falecido marido, tá? O que deixou toda a família de forma prejudicada. Então, nós reiteramos o pedido para que a apelação seja conhecida e seja provida. Ou, na pior das hipóteses, que Vossas Excelências determinem para uma melhor decisão de mérito a produção de novas provas em sede de apelação, né, com relação à perícia grafotécnica, a apresentação desse livro onde consta a procuração junto ao cartório. E aqui eu finalizo, não quero tomar muito tempo, porque eu acho que o processo já é bem extenso, as peças são bem extensas, bem complexas, né, no sentido de requerer novamente o provimento da apelação para que seja reformada a decisão de primeiro grau, ante
eu gostaria de frisar isso até de forma exaustiva, peço desculpas a Vossas Excelências, no sentido da falsidade da documentação apresentada, em especial as procurações que foram apresentadas pelos cartórios, na verdade, pelos apelados, feitas no cartório, nos cartórios de Celso Coutinho e no cartório de Bacabeira. Documentações essas, procurações essas, as quais nós não reconhecemos como válidas e as quais entendemos ter causado prejuízo não só à parte apelante, mas como também ao julgamento e ao entendimento da juíza de base quando da prolação da decisão de primeiro grau. Era isso, Excelência. Agradeço novamente a atenção. Muito bem. Muito obrigado, doutor Hugo Cavalcante. Então, eu devolvo a palavra ao desembargador José Jorge, já que a informação que temos é que a doutora Camila, apesar de ter feito a inscrição para se manifestar aqui, para sustentar, também não compareceu. Pois é, desembargador Gonzaga, eu gostaria muito de ouvir a outra parte. A Pois é. pessoa se inscreve e não comparece para sustentar. Não, o A gente negócio só, a gente só ouve um lado da demanda e cada um conta uma história, né, do processo. E, sinceramente, causa uma certa dificuldade ao julgador quando há uma sustentação oral só por parte de um lado da questão. Esse é um processo grande, a discussão é uma área grande, até valorizada. Não sei se ainda hoje porque na época estava sendo implantado a siderúrgica lá na região. Eu acho que o que valia na época 1 milhão, hoje não vale 100 mil. Pela ordem, Excelência, na verdade, houve uma valorização da área, né, porque a prefeitura lá de Bacabeira tem interesse em fazer algumas melhorias, já inclusive houve questão de ruas no terreno. O terreno é muito grande, o terreno só para Vossas Excelências terem a noção do terreno, Vossa Excelência passa ali embaixo do viaduto, que vai para Barreirinhas, passou do viaduto, pode olhar para a esquerda, ali começa a área, e vai até praticamente a placa que dá entrada à cidade ao município de Rosário. Então, tudo ali é a área que nós estamos discutindo. Sei. Tem invasão, tem muito pedaço invadido, tem muita situação ali que realmente não foi tratada inicialmente e que era objeto do contrato, inclusive, essas desapropriações. Realmente a área ali é grande. Mas está bem. Então, o desembargador José Jorge é que vai continuar aí fazendo seu voto. Presidente, eu gosto muito de prudência e evitar cometer qualquer injustiça, então eu vou, após ouvir a sustentação oral do advogado e na ausência do processo, terei que abrir para ver realmente as alegações. Eu vou adiar esse feito, presidente. Eu até estive lendo realmente esse processo, algumas partes dele, e vi que realmente a discussão maior é essa falsidade desse documento aí que foi passado, essa procuração. Porque me parece que o que ela alega não é falsidade do documento, que foi alegado pela parte, ela foi induzida a erro, mas, na minha prudência, eu vou adiar e trago na próxima semana. Aí tem que ver se na próxima semana o doutor Hugo vai voltar a se manifestar ou se não há mais necessidade de manifestação dele. Nenhuma das partes, não é? De nenhuma das partes. Pois então está bem. É só para o senhor estudar melhor a situação. É só uma prudência minha. Porque eu poderia... Quem é que está falando? Semana que vem não tem sessão. Na próxima sessão. Na próxima sessão. Que é na quinta-feira agora? Não, menino. Não. Deve ser na próxima. Mas essa é uma essa sessão é extraordinária. Sim. Eu não vou... Você podia marcar para a próxima sessão ordinária, fora a de depois da manhã, né?
né? Fica marcado para a próxima sessão ordinária, afora que vai acontecer depois da manhã. Não é isso? Isso, exatamente, senhor presidente. Pronto, então fica assim. Obrigado ao doutor Hugo. Agradeço a atenção E de até a todos. próxima sessão. Bom dia, bom trabalho a todos. Muito obrigado, doutor. Obrigado. Muito bem. Então, eu agora vou passar aqui a palavra. A preferência do 7º processo da pauta, que é o pedido seguinte, que é apelação de número 080-0657-70, 2017. Aqui o apelante é Raimundo Nonato da Silva. Está inscrito para se manifestar por ele o doutor José Mairon Barra dos Santos. E o apelado é Maria Zumilde Gomes da Silva. Aqui, nesse caso, é uma apelação, não vi o parecer se tem, e Só pelo conhecimento, senhor só presidente. pelo conhecimento, né? Então, o desembargador José Jorge é o relator, a quem eu passo a palavra. Trata-se da apelação civil interposta por Raimundo Nonato da Silva contra a sentença proferida pelo juiz da 3ª Vara Civil da Comarca de Caxias, que nos autos da ação de reconhecimento de solução de união estável com alimento e partilha de bens, contra a ser ajuizada pela parte apelada, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados à exordial. Aí eu trago aqui a decisão do juiz. Acolho em parte o pedido inicial para declarar a existência da união estável estabelecida entre Maria Zumilde Gomes da Silva e Raimundo Nonato da Silva, no período entre o ano de 1996 a abril de 2016. Aí o juiz decide sobre a partilha. Nas razões recursais, alega o recorrente que o magistrado sentenciante não observou a existência do acordo extrajudicial com dissolução patrimonial na forma consensual, estando validamente o negócio jurídico efetuado entre as partes no ano 2016, tendo sido, inclusive, reconhecido pela parte apelada. Sustenta que os 5 pontos comerciais mencionados na sentença foram adquiridos antes da união estável, sendo que as edificações foram dos recursos oriundos de sua genitora, motivo pelo qual não pode ser objeto de partilha. Dessa forma, por conhecimento e provimento do presente recurso, para que a ação seja julgada improcedente, requeriu ainda a concessão da gratuidade. O parecer da Procuradoria é pelo conhecimento, é o relatório. Ou não? Com a palavra, então, ao advogado, pelo prazo regimental, do doutor Maia. Doutor Mário, veja o seu áudio aí, por favor. Fala aí para ver se a gente está lhe escutando. Não estamos lhe escutando. Doutor, bom dia. Está me ouvindo? Agora sim, ou não? Está me ouvindo, né? Bom dia, excelência. Cumprimento o eminente desembargador relator, doutor José Jorge, senhor presidente, desembargador Douglas Mourinho, os demais advogados, eminente procurador de justiça, doutor Carlos Avelar. Excelências, seria objetiva quanto ao pleito e irei demonstrar a vossas excelências algumas peculiaridades que diz respeito ao presente caso. Como bem relatado, e agradeço o relatório do eminente desembargador José Jorge, é um recurso advindo de Caxias, Maranhão, no bojo de uma ação de reconhecimento de solução de união estável. O que se prende o recurso aqui é demonstrar para vossas excelências que houve um acordo entre as partes no ano de abril de 2016. Esse acordo foi firmado pelas partes maiores e capazes, e na época não havia nenhum interesse de menor, a ensejar a necessidade de judicialização, inclusive uma homologação judicial.
E nesse acordo foi feita uma partilha extrajudicial entre as partes. O apelante e a apelada convergiram no sentido dos termos. Para a apelada, ficou um imóvel denominado 1119F, o imóvel 1119E, duas motocicletas, os bens que guarneciam o imóvel, um ponto comercial e uma quantia de R$ 5.000. Ao passo que o apelante ficou apenas com um veículo D20 e um imóvel residencial, que é a atual moradia dele, e que foi adquirido antes da união. Nesses termos, foi apresentado desde o início, na contestação, esse fato instintivo do direito da altura. Na instrução, inclusive, a própria apelada confessou, no seu depoimento, que houve esse negócio jurídico, de modo a ensejar, inclusive, o juiz reconhece na sentença que houve esse acordo. Então, o que a gente está buscando é demonstrar para Vossa Excelência que há um fator instintivo do direito dela. Ela firmou um negócio jurídico, ele reconhece, ela reconhece, as partes são maiores e capazes, e em juízo, ela não mais desejou manter esse acordo, não sei por qual razão. E aí a gente faz aquela adotação da teoria de contradimento proibitivo. Ela teve um comportamento numa fase antes da judicialização e, posteriormente, ela adota outra. Então, o que se busca demonstrar para Vossa Excelência é que há um fato instintivo, há um acordo firmado entre as partes e que esse acordo, sem nenhuma fundamentação na sentença, foi rechaçado. Isso foi colocado nas razões recursais, que o magistrado nem sequer fundamentou o porquê que ele rechaçou esse acordo. E não há, com a devida vênia ao entendimento do magistrado de juízo de primeiro grau, nenhum fundamento para revogar ou rechaçar esse acordo. A vara das partes são plenas e capazes no seu entendimento civil, e é por essas razões que o apelante demonstra a Vossa Excelência que dê provimento, em parte, nesse pedido para excluir da partilha os termos que foi decidido na sentença, e, ao fim e ao cabo, requer de Vossa Excelência também o deferimento. O juiz, por 3 oportunidades, foi instado a se manifestar. O apelante pediu a gratuidade, o magistrado se quedou inerte, foram postos embargo de declaração, também se quedou inerte. Então, são essas razões, primeiro, para pedir o provimento ao recurso, para excluir da partilha os bens dispostos na sentença, pelo fator de que há extinção desse direito da autora, e, ao fim, requer a apreciação do pedido de gratuidade da justiça, porque, no momento, o autor, com devida vênia ao eminente relator, não tem condições suficientes para arcar 10% de honorários e as custos processuais de um valor, pelo que tem constando nos autos, é mais de R$ 500.000. Então, são essas razões que pugnam pelo provimento. Agradeço a todos. O presidente está sem áudio agora. Muito obrigado. Pois então, eu devolvo a palavra aqui ao nobre desembargador José Jorge. Senhor presidente, prima facie, eu estou concedendo ao recorrente benefício da gratuidade da justiça. E, compulsando os autos, verifica-se que o cerne da questão consiste em analisar o acerto ou desacerto da sentença que condenou o recorrente a partir dos bens em favor da apelada, todavia abatidos da meação devida em favor da autora os bens e valores que recebeu quando entabulou o mal-usinado acordo com seu ex-companheiro, incluindo o valor de R$ 5.000, todos os bens que guarneciam a residência dos conviventes relacionados na contestação e 2 motocicletas. Na espécie, alega o recorrente que não há bens a serem partilhados, tendo em vista que houve um acordo extrajudicial em que foi resolvida a meação dos bens. Pois bem, acerca do tema, o artigo 1723 do Código Civil estabeleceu os requisitos para a configuração da união estável. Diz um artigo 1703. É reconhecida como unidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família.
Cito aqui uma doutrina que eu vou poupar. Quanto ao regime de comunhão de bens, o artigo 1725 do Código Civil dispõe que, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens. Danado dos autos, verifica que os documentos não possuem o condão em afirmar que houve o acordo extrajudicial entre as partes, tendo em vista que não estou configurada a renúncia da apelada em relação aos demais bens adquiridos na constância da união estável, mas apenas declaração de doação por mera liberalidade do apelante, o que afasta a alegação da existência de solução patrimonial na forma consensual. Lá do outro, divergência que se faz aqui presente é no sentido de saber que o valor das acessões consistente em 5 pontos comerciais construídos em um imóvel de propriedade do requerido, situado na Travessa José Sarney, Campo de Belém, poderá ou não integrar o monte partilhável. Com efeito da análise dos autos, verifico que, em relação aos pontos comerciais, não merece reparos a sentença, pois, conforme bem consignado pelo magistrado e atento às provas, a existência dos pontos comerciais é incontroversa, portanto, afirmada pelo próprio requerido. Entretanto, o demandado insiste em dizer que os recursos empregados na construção dessas edificações são oriundas da venda de um bem imóvel próprio. A alegação do requerido se trata de um fato impeditivo ao direito da autora. Segundo, consta no item do despacho saneador de organização do processo, e caberia ao réu a prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, no tocante à ameação sobre todos os aquestos indicados na inicial, excluindo, claro, que ele reconhece na contestação. Desse modo, se as edificações dos pontos comerciais foram realizadas na constância da união estável, está configurada a situação disciplinada no artigo 1725 do Código Civil, que comunica os bens que sobreviverem ao casal na constância da relação conjugal. Logo, por ocasião da dissolução da união estável, deve ser partilhada entre o casal o que foi construído com esforço de ambos. Deve integrar a meação. Nesse sentido, segue jurisprudência e, portanto, a sentença deve ser mantida, o recurso desprovido. Ante todo o exposto, nego provimento ao apelo, mantendo a sentença. É como eu voto, senhor presidente. Dom Gonzaga, está sem áudio. Muito bem. Então, foi pelo senhor negando provimento, não foi isso? Negando provimento, mantendo a sentença. E o desembargador Douglas Amorim, por favor. Eu voto com o relator. Pois é, eu escutei realmente toda a narração do seu voto e eu vou acompanhá-lo também. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Mário. Até a próxima. Então, por votação unânime, foi negado o provimento do recurso nos termos do voto do relator. O próximo processo de pedido de preferência é o 4º da nossa pauta, que é apelação de número 081-3710-03-2020. O apelante é Naira Barros da Silva Vasconcelos. Aqui, a apelante está sendo representada pelo doutor Carlos Eduardo Soares Lopes. E a parte apelada é o Hospital São Domingos Limitada, que aqui será representado pela doutora Luciana Rego. Parecer é pelo desprovimento do recurso. O desembargador José Jorge é o relator, a quem eu passo a palavra.
Senhor presidente, haverá sustentação por ambos ou só Aqui aqui está escrito que é por ambas as partes. por ambos, né? Então, trata-se de apelação interposta por Naira Barros da Silva Vasconcelos, inconformado com a sentença proferida pelo juiz da 12ª Vara Civil da Comarca de São Luís, que nos autos da ação indenizatória proposta por si contra o Hospital São Domingos, julgou improcedentes os pedidos, por considerar que o réu cumpriu seu papel de resguardar a saúde do consumidor, sem ocasionar-lhe qualquer prejuízo de ordem moral. Em suas razões recursais, narra que seu filho, AFV de AS, com 11 anos de idade, em 2 de 5 de 2020, foi acometido de crise convulsiva de difícil controle, necessitando de leito em unidade de terapia intensiva, razão pela qual foi direcionado para o Hospital São Domingos. Assevera que, em razão da lotação máxima da UTI por conta da pandemia, nenhuma medida adotada em prol do menor, estando sem cuidados, sem informações sobre seu estado aos pais. Afirma que a maior parte dos procedimentos efetuados decorreram da concessão da liminar, razão pela qual infere-se que, se o apelante não tivesse pleiteado judicialmente seu atendimento, o seu quadro clínico teria se agravado. No mérito da dúvida sua responsabilidade objetiva da apelada, em face da falha na prestação de serviço, e por ter colocado em risco a saúde do infante. Com base nesses argumentos, requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000, contra as razões apresentadas, e a Procuradoria opinou pelo conhecimento e desprovimento. É o relatório. Pois não. Então, eu passo a palavra ao doutor Carlos Lopes, pelo prazo regimental de 15 minutos. Bom dia, nobres desembargadores, ilustre desembargador José Jorge, relator da presente apelação. Cumprimento também o excelentíssimo desembargador presidente Luiz Gonzaga, desembargador Douglas Amorim, também presente nesta sessão, outro representante do Ministério Público, serventuários da Justiça, colegas advogados. Desembargadores, minha palavra será objetiva, visto que restou amplamente comprovado nos autos a falha na prestação de serviço da demandada, a ensejar a devida reparação por danos morais em favor da apelante. Para melhor entendimento dos argumentos de fato e de direito que terminarão por demonstrar a plausibilidade da tese, é importante balizar sucintamente os fundamentos da decisão apelada. O magistrado de base entendeu pela inexistência da falha da prestação de serviço, sob a alegação de que as provas trazidas aos autos supostamente demonstram que o menor recebeu tratamento adequado às suas necessidades ao tempo do que estava sendo medicado. Estava sendo medicado, chegou ao hospital apresentando quadro de crise convulsiva, com histórico de neuropatia secundária e epilepsia. Então, ele alegou ainda, o juiz Acor, que os documentos acostados nos autos, prontuários, laudos, receituários, prescrições, supostamente comprovam que a parte autora recebeu tratamento adequado, em tempo, para restabelecimento da sua saúde e a boa evolução do seu quadro clínico, tendo em vista ter recebido alta da UTI e autorizado o tratamento home care. Por fim, ainda, o juízo de base aduz que verificou-se em tempo que a parte autora também recebeu nutrição adequada em acordo com o tratamento estabelecido, sustentando assim na sua decisão que não houve falha na prestação de serviço oferecido pelo Hospital São Domingos. Pois bem, destaca-se que a conclusão dos fundamentos da decisão, excelência, são totalmente equivocadas, visto que os documentos acostados aos autos provam que, de fato, houve patente falha na prestação de serviço da apelada. Então, a presente apelação trata-se de um menor que foi atendido no Hospital da Criança inicialmente, apresentando quadro de crise convulsiva, de difícil controle, necessitando de leito de unidade de terapia intensiva com urgência. Em razão disso, ele foi transferido ou direcionado ao Hospital São Domingos. Ele aguardou no Hospital São Domingos por quase 5 dias a disponibilização de um leito de UTI, até que houve a internação depois da concessão da tutela de urgência. Isso aqui é importante frisar, excelência, porque, de fato, só houve a prestação de serviço após a concessão da liminar
outrora deferida pelo juízo de base. No prosseguimento do feito, a apelada apresenta, então, decorrer do processo, contestação, afirmando que o quadro não se agravou por omissão do hospital, mas sim por já ter nascido menor com uma patologia neurológica. Ademais, ela ressaltou ainda que a suposta ausência de responsabilidade objetiva do hospital seria em virtude do cumprimento das suas obrigações, o que também não autorizaria a indenização de danos morais. Destaca-se que, na audiência de instrução realizada, em que pese o depoimento da testemunha apresentada pelo apelado, não ficou, em momento algum, demonstrado de que o atendimento que foi todo narrado na peça de defesa, se ele decorreu ou não da liminar. Então, o que evidencia que não houve a conclusão, não houve a devida demonstração de que todo o procedimento realizado foi anterior à imposição judicial pelo hospital. Então, no entanto, mesmo com a ausência de comprovação por parte do apelado, foi proferida a sentença nesses termos, indeferindo os pedidos já mencionados aqui. Entretanto, desembargadores, não merece guarida nem prosperar tais argumentos do juízo de base, porque é de suma importância analisar principalmente os pormenores trazidos à baila no processo, inclusive os prontuários que foram anexados. Olha, o hospital, em 19 de maio de 2021, no ID 31.11.3543, apresentou petição informando o cumprimento da liminar em 4 de maio de 2021. Naquela ocasião, anexou um resumo de alta do paciente como prova de cumprimento e narrou todos os procedimentos efetuados pelo autor, reiterando que não houve a disponibilização de UTI em virtude de casos de Covid-19. Portanto, em nenhum momento anexa aos autos nenhum documento que comprovasse tal justificativa ou que demonstrasse que os leitos estariam todos utilizados. Cumpre também destacar que na exordial houve a delimitação expressa sobre as crises convulsivas do autor, atestado pelo atendimento, inclusive, efetuado no Hospital da Criança. Então, ele já vem de um quadro grave do Hospital da Criança e já chega em um estado grave no Hospital São Domingos, o que, por si só, já evidencia toda a urgência no atendimento do menor a fim de evitar o óbito. Então, ademais, no dia 2/5/2021, data que da admissão no Hospital de São Domingos, que o menor ingressou no hospital, somente consta a prescrição de medicamento de resumo de alta, no resumo de alta, sem qualquer indicação de que foram prescritas medicações suficientes para acalmar a situação vivenciada pelo apelante, muito menos se a prescrição era adequada ou não. Ou seja, isso só reitera os argumentos da inicial de que, de fato, todo o procedimento realizado necessário só se deu após a medida judicial liminar proferida pelo juízo de base. Então, no dia 3/5/2021, é possível observar que a única indicação nesta data seria de um exame de PCR para detecção de Covid, sem qualquer outro procedimento, segundo o documento de ID 31.11.3547. Já no dia 4/5, no dia do ajuizamento da demanda e da concessão da liminar, é que houve, de fato, registro de exame de tórax, mas sem admissão ainda em UTI, mesmo já com a concessão da liminar. Após a concessão da liminar concedida, é que nós observamos o registro dos exames na UTI e a evolução nas prescrições. Portanto, em que pese os argumentos da apelada afirmar a devida prestação de saúde ao menor, é somente por meio, ou foi somente por meio, de ordem judicial que se verifica os registros do quadro na UTI e outros exames que foram realizados, o que atesta novamente aquilo que foi narrado na inicial, de que houve omissão, uma vez que o apelante, a despeito da gravidade do seu caso, ficou à mercê da falta de UTI e de um tratamento adequado, de medicações adequadas, por 3 dias, somente após 3 dias, é que houve, com a concessão da liminar, a devida prestação de saúde ao menor. Então, na contestação ainda, o apelado anexou documentos novos
cujo prontuário possui informações específicas sobre a evolução do quadro médico do paciente. Aqui cabe destacar também alguns pontos relacionados às datas e aos procedimentos efetuados, dos próprios documentos juntados na contestação. Na página 52 do documento de ID 34742703, verifica-se as anotações de enfermagem relativas à data de 4/5/2020. Nessa ocasião, a enfermeira relata que o apelante seguia em dieta zero, ou seja, já estava há 3 dias no hospital em dieta zero, apenas com hidratação, o que evidencia que não houve nenhuma má-fé na exordial de alegar que a criança estava sem nenhum tipo de alimentação adequada, mas que isso confirma que, de fato, somente 3 dias depois que ela começou a dieta no hospital, ou seja, após a concessão da liminar. Eu sempre friso isso aqui, excelências, porque, de fato, houve uma prestação após a concessão da liminar. Antes da liminar, não houve a devida prestação de saúde ao menor. Na UTI, já na UTI, no dia 5/5, após a concessão da liminar, é que se observa a mudança no tratamento do apelante. Houve prescrição da dieta, isso depois da liminar, com ingestão de leite, está lá na página 75 do ID 34742703, e no dia 6/5, a prescrição de dieta pastosa, ou seja, depois de 3 dias, 4 dias é que começa a iniciar a dieta adequada para o menor. Então, a maior parte dos procedimentos efetuados decorreram, sim, e demonstra-se nos autos isso, que somente foi após a concessão da liminar. Então, é a razão que o apelante, que se o apelante não tivesse pleiteado judicialmente seu atendimento, com certeza o quadro clínico teria se agravado, podendo até chegar ao óbito. Então, é indubitável a violação do direito à saúde e à dignidade da pessoa humana aqui, direito fundamental e princípio basilar do ordenamento jurídico brasileiro. Desse modo, resta evidenciado que a rede particular de saúde, o Hospital São Domingos, deveria propiciar aos indivíduos atendimento integral, ou seja, deve atuar na prevenção de doença, no fornecimento de atendimento médico e hospitalar, na prestação de assistência farmacêutica, possibilitando acesso aos aparelhos e instrumentos disponíveis no hospital, bem como medicamentos, terapias e tratamentos adequados à cura do paciente. Razão pela qual a demora no atendimento constitui-se aqui nos autos uma verdadeira afronta aos princípios constitucionais e legais que tratam do tema. Então, conforme se apontou, a Lures, a omissão do apelado em prestar todos os cuidados, apenas o fazendo após imposição judicial, justifica a responsabilização objetiva em face da falha na prestação de serviço e por ter colocado em risco a saúde do infante. Em suma, todo o ocorrido foge da normalidade do dia a dia, não havendo de que se tratar de mero aborrecimento, uma vez que ficou à mercê do hospital, mesmo diante do quadro clínico gravíssimo em que se encontrava o paciente, o menor, cujo tratamento na UTI era de suma importância para que houvesse a estabilidade da sua saúde, o que de fato só ocorreu após imposição judicial e posterior admissão na UTI, razão pela qual identifica-se o cabimento dos danos morais em face da conduta da apelada, o que se pleiteia no montante de R$20 mil como forma pedagógica punitiva. Então, diante dessas considerações, desembargadores, não vislumbra-se outro posicionamento, senão pugnar pelo provimento do recurso esgrimido pela apelante, reformando-se assim a sentença atacada para determinar a responsabilidade objetiva do apelado, tendo em vista todo o mau atendimento e omissão na disponibilização de leito e tratamento medicamentoso também adequado, e sendo feito este somente após a concessão da medida liminar, o que fica totalmente demonstrado nos documentos anexados aos autos. Então, este é o nosso pedido. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Eduardo. Eu passo, então, agora a palavra à doutora Luciana Chaves, pelo prazo regimental, para manifestar-se em nome do hospital. Bom dia, desembargador Luiz Gonzaga. Bom dia. Bom dia, excelentíssimo relator dessa apelação, desembargador José Jorge, na pessoa de quem eu cumprimento os demais membros dessa 6ª Câmara. Bom dia, nobre colega advogado.
Bom dia ao ilustre representante do Ministério Público. Meu nome é Luciana Chaves, OAB 4979-MA, eu estou pela parte apelada ao Hospital São Domingos. Eu vou ser breve, até porque o nobre colega já se delongou, já fez as explicações bem detalhadas, e nas nossas contrarrazões nós também esclarecemos incansavelmente acerca da assistência ofertada pelo Hospital São Domingos. Vale lembrar que a sentença de base, ela julgou improcedente a ação. O ilustre representante do Ministério Público, em seu parecer, também se manifestou pela ausência, entendeu também que houve ausência de falha na prestação da assistência, e eu vou apenas destacar alguns pontos que merecem serem reiterados, para que realmente fique configurada de forma definitiva a ausência de falha na prestação da assistência ofertada pelo hospital, nesse caso, né, ao paciente menor. Inicialmente, eu queria dizer que a criança ela não veio transferida de outro estabelecimento de saúde. De fato, ela recebeu um atendimento inicial no hospital da criança, contudo, o hospital da criança, ele nunca entrou em contato com o Hospital São Domingos, solicitando uma transferência de paciente. O Hospital São Domingos, por meio do seu setor de leitos, do seu setor de assistência psicológica, nunca recebeu qualquer solicitação do Hospital da Criança para que esse paciente fosse transferido. O que ocorre é que o paciente chegou na emergência do Hospital São Domingos com um relatório médico indicando uma internação em leito de UTI. Nesse caso, não tem como o Hospital São Domingos, de imediato, já internar, seja um paciente menor ou adulto, né? Ele entrando pela emergência, ele precisa fazer a triagem, ele precisa ser avaliado, ele precisa ser diagnosticado e a conduta terapêutica precisa ser definida. Então, foi o que aconteceu nesse caso. O paciente chegou na emergência com um relatório indicando uma internação, no entanto, ele foi avaliado, ele foi admitido, foi diagnosticado o quadro clínico dele, e como se tratava na época do atendimento do auge da pandemia, estávamos no auge da pandemia, e os sintomas que o menor apresentava sugestionavam uma possível infecção por Covid-19, ele precisou ser descartada essa hipótese de infecção por Covid-19. Foi por conta disso que o paciente não foi de imediato acomodado em leito de UTI. Na verdade, não houve qualquer declaração do hospital, o hospital nunca declarou que não disponibilizou esse leito de UTI. E também não se verifica da documentação apostada no processo que o hospital se negou a disponibilizar esse leito. O que acontece é que o hospital precisava cumprir um protocolo de atendimento, porque o menor entrou pela emergência pediátrica, o menor precisava ser avaliado. Friso isso novamente. Precisava ser avaliado, precisava ser diagnosticado seu quadro clínico e precisava ser descartada a infecção por Covid. O menor não poderia ser de imediato acomodado ou num leito de UTI geral ou num leito de UTI Covid, se ele não tivesse ou se ele tivesse com a infecção, até por segurança à sua saúde e integridade física. Então, em relação a isso, eu acho que está sobejamente demonstrado e comprovado que o hospital não se negou a disponibilizar o leito e que o menor não veio transferido de outro estabelecimento de saúde. Em relação à questão da liminar, o que a gente precisa ressaltar aqui é que, quando o hospital foi intimado da decisão liminar, que determinava que ele desse efetividade à tutela, né, de urgência deferida a parte autora, o menor já havia sido admitido, já estava recebendo assistência no hospital. Friso novamente, ainda não havia sido acomodado em leito de UTI por conta de que o hospital precisava terminar de cumprir todo o protocolo inicial de atendimento, né? A gente sabe que naquela época, em 2020, os exames para a detecção do Covid não saíam, os resultados não saíam de forma tão rápida como hoje. Então, naquele momento, naquela ocasião do atendimento, o hospital precisava descartar que aquela criança, que inclusive era um paciente especial, porque era um paciente
de 1 ano de idade, era um paciente que apresentava epilepsia, era um paciente que apresentava doença neurológica, então apresentava neuropatia, então o hospital precisava primeiro descartar que aquela criança, em razão dos sintomas que ela apresentava, não estava cometido de infecção por Covid-19. A gente vê na documentação, então, assim, não houve também prestação de assistência ao menor apenas depois que o hospital foi intimado da liminar. Isso aí é fato, isso está demonstrado nos autos. O juízo de base, ele reconhece, ele entende que isso não ocorreu, e o que importa, o que a gente precisa também ressaltar é que o menor, ele foi admitido no dia 2, né, do 5 de 2020, e no dia 5 do 5 de 2020, após ter sido cumprido esse protocolo, né, inicial de atendimento, após ter sido descartada a infecção por Covid, ele foi, sim, acomodado no leito de UTI. Outro ponto importante que vale ressaltar é que o menor, na inicial, existe uma alegação de que o menor esperou 5 dias, né, para ser internado, e que esses 5 dias, exatamente, seria o tempo de concessão da liminar. O menor não esperou 5 dias para ser internado, acomodado em leito de UTI. Foram só 3 dias. Como eu já disse, já repeti várias vezes aqui, por conta de que precisavam serem cumpridos os protocolos internos de atendimento, bom, então não foram 5 dias, foram apenas 3 dias. Ou não houve, desculpe, não houve espera, portanto, né, por esse leito de UTI, e esses 5 dias, me perdi, agora já retomei meu raciocínio. Durante esses 3 dias em que ele ficou aguardando para ser acomodado em leito de UTI, que se precisava cumprir todos esses protocolos, é importante frisar que ele não deixou de ser assistido, ainda que ele estivesse em uma ala de isolamento, ele foi acomodado, quando ele foi admitido, ele foi acomodado em uma ala de isolamento, e por conta dos sintomas que ele apresentava, ele recebeu a assistência, ele não ficou sem assistência. Depois que foi descartada a hipótese de infecção por Covid, aí sim, ele foi acomodado em leito de UTI geral. Outro ponto também importante que a gente precisa ressaltar é que é sobre a questão do depoimento da testemunha que o hospital arrolou, né, que é uma médica intensivista. Ela, apesar de não ter recebido o menor na emergência, mas ela esteve à frente da assistência que ele recebeu na UTI, e ela foi clara em dizer que não houve qualquer falha na assistência. É importante a gente frisar que o menor, ele não apresentava um quadro clínico que exigia uma realização de cirurgia, então, dessa forma, ele foi acomodado no leito de UTI geral e ele recebeu toda a assistência que ele necessitava, foram feitos os exames, foram prescritas medicações de forma correta. A questão da prescrição nutricional dele, importante frisar, que inicialmente ele ficou em dieta zero e depois essa dieta passou a ser gradativa, né, passando a ser pastosa, em razão de prescrição médica, quer dizer, não foi o fato do hospital só ter prestado assistência após a liminar, que fez com que o hospital passasse a introduzir uma dieta oral, uma dieta pastosa a essa criança. Não, a criança inicialmente recebeu uma dieta zero por conta de que seu quadro clínico assim exigia. Então, a evolução do quadro clínico dele já no leito de UTI foi que permitiu que ele passasse a aceitar, né, e a ser administrado para ele uma dieta pastosa. Então, a mudança dessa dieta nutricional... Seu prazo está encerrando, doutora Luciana. Ok, vou concluir, Excelência. A mudança dessa dieta nutricional dele não tem nada a ver com a questão da liminar, mas sim da evolução do quadro clínico dele. Então, assim, eu já frisei os pontos mais importantes, né?
eu dou enfoque também para a questão de que ele não veio transferido de outro hospital, dou enfoque também para a questão de que a médica que foi testemunha, o depoimento dela, se Vossas Excelências ouvirem o depoimento, foi esclarecedor, principalmente sob o ponto de vista técnico, para realmente deixar claro que não houve falha na prestação do serviço ofertado pelo São Domingos. Então, eu pugno pelo improvimento da apelação, pela manutenção da sentença de base e pela manutenção também da improcedência da ação. Obrigada. Tá bem, muito obrigado, doutora Luciana. Então, eu devolvo a palavra ao desembargador José Jorge. Obrigado, senhor presidente. Eu vejo aqui nesse caso que, apesar do esforço... Desembargador Jorge. Pois não. Desejo, Carlos Avelar, eu Pois não. desejo ratificar o parecer já constante dos autos e dizer apenas que o Ministério Público não desconhece o sofrimento, a dor enfrentada pela mãe do menor, do infante, mas nós não verificamos, o Ministério Público não verificou nesse périplo o nexo de causalidade entre a situação e a dor enfrentada, a dor moral que poderia vir ser indenizada. Por essa razão, quero deixar só registrado ao apelante que o Ministério Público não desconhece a dor da mãe carregando o seu filho para o hospital, guardando, mas, além disso, não, mas a análise proferida pelo Procurador de Justiça, doutor Eduardo Daniel, ela nos deixa claramente que não houve dano moral a ser indenizado. Por essa razão, o Ministério Público ratifica o parecer já constante dos autos, pelo desprovimento do recurso. Muito obrigado aí pela intervenção, doutor Carlos Avelar. Meu voto está exatamente nessa linha do parecer da Procuradoria, porque eu não vejo como aqui há um nexo causal para ser indenizável, porque o hospital ele atendeu o infante, tanto atendeu que ele foi medicado, teve alta, teve home care, todos os cuidados foram feitos e ele não teve nenhuma sequela desse episódio. Então, ele foi restituído à saúde dele. E nós estamos vivendo um quadro gravíssimo de pandemia, não só no Brasil, como no mundo, em que vários países tiveram problemas com internação de pessoas e muitas mortes causadas por esse famigerado vírus. Então, nessa linha do Ministério Público, presidente, eu vou me ater aqui por esses fundamentos, que não há nexo de causalidade para que haja um dano assim indenizável, eu vou manter integralmente a sentença de base. É assim que eu estou votando, senhor presidente. Pois não, e o desembargador Douglas Amorim? Eu voto com o relator. Esse caso também eu vou acompanhar o relator. Então, por votação unânime, foi negado o provimento ao recurso, no termo do voto do relator. Muito obrigado, doutor Carlos. Obrigado a todos. Bom dia, bom trabalho. Bom dia. Bom dia a todos, obrigada. Bom dia. Bom dia. Muito bem. Prosseguindo aqui com essa pauta, nós temos o 5º processo da pauta da relatoria também do desembargador José Jorge, que é o pedido de preferência do doutor Carlos Vinícius, que é a apelação de número 086-4039-87-2018. Aqui o apelante é PDG Health S.A., Empreendimentos e Participações e outros. O advogado do caso do apelante é o doutor Carlos Vinícius. Não, aqui só está escrito para manifestar seu advogado da parte apelada, que é a apelada é Sandra Regina Xavier,
E para defendê-la está inscrito o doutor Carlos Vinícius. O parecer é só pelo conhecimento e o desembargador José Jorge está com a palavra como relator. Senhor presidente, eu quero adiantar que, nesse caso aqui, eu estou desprovendo o recurso. Eu vou me ater aqui à ementa, mas o advogado poderá, posteriormente, se quiser fazer alguma manifestação, ele fica à vontade. Para nós abreviarmos o julgamento, já que Normal, ele está falando pela parte apelada. normal. É maçã da obrigação de fazer contrato de compra e venda de imóvel, financiamento, obrigação do comprador, necessidade do vendedor fornecer documentos necessários de sua responsabilidade, multa por descumprimento, cabimento, princípio da razoabilidade observado, pagamento das taxas condominiais e IPTU, responsabilidade do comprador após a emissão na posse, cobrança indevida, ressarcimento em dobro. Artigo 42, parágrafo único do CDC. Recurso desprovido. O cerne da questão consiste em verificar o acerto ou desacerto da sentença que condenou a apelante a, mediante contrato de financiamento, entrega das chaves, sob pena de multa, bem como restituição de valores pagos a título de taxas condominiais e taxas de IPTU. É totalmente indevida a cobrança de valores a título de taxas de condomínio e IPTU se o comprador não foi emitido na posse do imóvel, de forma que as demandadas apelantes têm a obrigação de devolver em dobro à autora apelada, nos termos do artigo 42. Resta às partes cumprir suas obrigações contratuais, cabendo à apelada promover o financiamento e pagar o saldo devedor, e a parte apelante fornecer documentação necessária que seja sua habilidade para viabilizar o financiamento, para depois entregar a chave do imóvel sob pena de multa, cujo valor, no caso de descumprimento, foi arbitrado de forma proporcional e razoável. Apelo conhecido e desprovido, senhor presidente. Estou votando. E o desembargador Douglas. Eu estou acompanhando o relator. Tudo bem. Doutor Carlos Vinícius, então, tornou-se até desnecessária a sua participação. Muito obrigado pela sua Obrigado, presença. excelência. Estou acompanhando Fico o triste não relator. ter tido a oportunidade de falar para vocês. Seria uma satisfação a primeira vez aqui nessa Câmara, mas muito obrigado. Bom dia a todos, bom trabalho. Muito obrigado, doutor Vinícius. Então, por votação unânime, foi negado o provimento do recurso nos termos do voto do digníssimo doutor relator. Bom dia, excelências. Bom trabalho para vocês. Bom dia, obrigado. Muito bem. Aqui ainda tem um pedido de sustentação, que eu estou vendo, parece que o advogado nem está presente. Mas eu vou anunciar o segundo processo da pauta, que é da minha relatoria, a apelação de número 080-9259-80-2018. O apelante é Sônia... Desembargador, ele está presente. Eu que coloquei aí errado. É porque é segundo da Quarta Câmara de Direito Privado. Sim. É o processo que eu estou anunciando. Eu vou repetir. Apelação de número 080-9259-80-2018. Apelante, Sônia Santos Beleza. O advogado doutor Orlando Cardoso. E o apelado é o Consórcio Nacional Volkswagen. Certo? O parecer é só pelo conhecimento. Relator sou eu, Luiz Gonzaga. O doutor Orlando Cardoso está na sala, não é verdade? Então, eu vou fazer um pequeno relatório da situação, bem pequeno mesmo, que não precisa de muita coisa nesse caso. Aqui, aqui é um consórcio nacional, onde a senhora Sônia está alegando que o consórcio nacional Volkswagen
andou lhe cobrando multas, lhe cobrando... Ela celebrou esse contrato com o consórcio, cobrando várias parcelas, multas, e o que o doutor Carlos... Quem é o doutor Carlos Eduardo? Está aí presente? Doutor Orlando. Eu não estou vendo aqui. Ele caiu, desembargador. Ele caiu, desembargador. Ele está tentando entrar, só que ele está querendo botar culpa em mim, eu não posso fazer nada. Ele está querendo o quê? Ele está querendo colocar a culpa na secretária, desembargador, pelo problema de conexão dele. Aqui essa consorciada disse que observou nessa situação várias ilegalidades, como a cobrança de seguro que ela não solicitou, multas indevidas e pagamentos em duplicidade, além de recebimento do prêmio em valor inferior ao que foi contratado. Esse é o relatório que eu estou fazendo, porque vamos ver se dá um tempinho para o doutor Orlando, parece que ele está entrando novamente, para ver o que ele tem a dizer com referência a esse consórcio, diante dessas alegações da consorciada Sônia Beleza. Doutor Orlando, o senhor já conseguiu entrar na sessão? Veja aí se o senhor liga o seu microfone, que estou vendo aqui que está desligado. Oi, bom dia, senhores. Bom dia. Doutor, eu posso começar a sustentação? Eu não estou lhe olhando. Se o senhor não aparece, ligue a sua câmera, por favor. Possível? Oi. Se o senhor puder ligar a sua câmera. Oi, está me vendo agora, doutor? Estou lhe olhando só a testa. Isso, enquadra. Isso, agora estou lhe olhando. Tá bom. Valeu. Eu já fiz um relatório aqui dizendo que a sua constituinte, a doutora Sônia Beleza, diz que observou várias ilegalidades, como a cobrança de seguro de vida não solicitado, multas indevidas, pagamentos em duplicidade e recebimento do prêmio do consórcio em valor inferior ao contratado. Sobre isso, o que o senhor tem a se manifestar? em primeiro lugar... Está com a palavra pelo prazo regimental de 15 minutos. Em primeiro lugar, bom dia a vossas autoridades e aos demais cidadãos presentes na sessão. Sim, na verdade, trata-se de ação declaratória de nulidade de contrato, acumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Ocorre que, em 2013, dona Sônia Beleza aderiu a um contrato de consórcio e ela categoricamente cumpria com todas as obrigações, pagava em dia, só que, de um certo tempo do contrato, existiu umas cobranças indevidas. Ela honrou o compromisso, pagou as parcelas, mesmo sabendo que era indevido, pagou, inclusive na peça de apelação, tem os comprovantes de pagamento. E, por outro lado, ela também pagou multa por atraso. Consta do contrato que o dia de pagamento seria de 16 de cada mês. Mesmo assim, ela pagava antes. Há também um seguro de vida, que ela é categórica em afirmar que não solicitou, mas sobre esse seguro de vida é uma cláusula que vem embutida no contrato. Ou você adere ao contrato com essa cláusula, ou você não terá condições de aderir ao consórcio. Por isso, ela pagou. A petição inicial ela foi bem categórica. Relatou todo o desconforto da reclamante, juntou-se o maior quadro probatório possível, de pagamento de duplicidade. Tudo isso está anexo à peça vestibular. Em contestação, a empresa não traz
qualquer documento probante que seja capaz de debelar os relatos e provas de Dona Sônia Beleza. Eu vislumbro que, no caso, em relação ao quadro probatório, aos documentos juntados pela requerente, pode-se fazer uma analogia, trazendo na espécie a primeira tese de RDR, que trata de empréstimos consignados. Se a reclamante juntou comprovantes que pagou, nesses comprovantes existe o número da conta e a empresa que foi beneficiada por isso. A Volkswagen, em momento algum, trouxe o extrato de sua conta ou histórico de conta bancária, desconstituindo o que ela falou. Então, por uma analogia, poderia-se sim, aplicar essa tese. Se ela está dizendo que fez isso e comprovou mediante documento, caberia ao banco dizer que isso não aconteceu. É tão tal que ela não juntou o histórico de sua conta, porque ela sabe que lá está os documentos comprovando que pagou 2 vezes. A multa existiu em virtude desse suposto pagamento. Tem na apelação, foi juntado também na peça inicial, tem lá o histórico de pagamento de Dona Sônia Beleza, descrevendo categoricamente cada dia do mês que ela pagava. Não é causa estranheza o fato de o banco, apesar de ela entrar em contato várias vezes com a Volkswagen, mas nunca teve nenhuma resposta palatável sobre o tema. Então, é por isso que tem esse pedido, mediante apelação, de que seja julgado procedente os termos esparramados na apelação, reformando a sentença e julgando procedente todos os pedidos da inicial. Que fique bem claro, tudo que a requerente, a reclamante, a recorrente alegou, ela comprovou. E eu vejo, enxergamos que há necessidade, sim, de uma melhor análise, de uma interpretação mais profunda sobre o tema, para que, então, possa conferir validade ao que externou e comprovou Dona Sônia Beleza. São esses os pedidos deste nobre causídico, e esperamos que a pretensão consiga ter êxito. Obrigado e que Deus nos dê sabedoria sempre. Bom dia, doutor Orlando Cardoso. Muito obrigado aí pela sua participação nesta sessão nessa sessão extraordinária. Olha, desembargador José Jorge, desembargador Douglas, eu estou verificando aqui que, ao contrário do que disse aqui, com todo desculpa, doutor Orlando, a gente constata que no dia 26 de junho de 2013, ela, a autora, aderiu ao contrato de consórcio de número 20.87.502, cujo contrato está nos autos, no ID 14.007.537, tendo como objeto o veículo Gol 1.6, no valor, na época, de R$ 34.300, a ser pago em 60 parcelas. Observa-se também desse contrato que a modalidade do consórcio, no caso que ela optou, foi aquele mais leve. O que significa dizer? Esse contrato mais leve, ela deixa de receber 1/3 do valor. O contrato é pago de umas parcelas menores. Mas, lá na frente, ela optou por passar a receber, a pagar as prestações no valor inteiro. Por isso é que algumas prestações foram pagas com um acréscimo, já que ela, no decorrer do contrato, no decorrer do consórcio, ela justamente optou por pagar algumas parcelas que foram rateadas, daí houve o aumento. Esse contrato está bem esclarecido quando está dizendo assim, olha, numa das cláusulas, a proponente declara ter conhecimento do contrato de consórcio formado pela presente proposta de participação e pelo regulamento do consórcio que a acompanha, recebendo neste ato o inteiro teor com a letra no tamanho 12, consoante dispõe o artigo tal do Código de Defesa do Consumidor, que também
está registrado no 3º Ofício de Títulos e Documentos de São Paulo, sob o número tal. Então, o contrato está devidamente esclarecido, onde, inclusive, ela alega que houve um contrato de seguro, mas, com relação a esse seguro, também o que se pode ver é que houve a contratação, conforme prova que na cláusula contratual expressa nesse sentido. Tem uma cláusula expressa que diz que a requerente esteve coberta pelo seguro, bem como o valor referente ao seguro foi discriminado em todos os boletos. Cada boleto que ela recebia era dito lá o valor que era correspondente ao seguro. E ela nunca reclamou disso, só veio reclamar aqui nessa decisão. Então, eu estou aqui, no caso, entendendo que ela, com todo respeito ao doutor Orlando, não tem razão nisso, por isso que eu estou negando provimento a essa apelação. Desembargador Douglas. Vossa Excelência. Eu estou acompanhando Vossa Excelência. Desembargador José Jorge. Eu também acompanho, senhor presidente. Então, por votação unânime, foi negado provimento do recurso nos termos do voto do relator. Muito obrigado, doutor Orlando, pela sua participação. O próximo processo da pauta é também da minha relatoria, que é o primeiro processo aqui dessa pauta. Apelação de número 004-9423-48-2015. Aqui o apelante é Bioflex, Comércio de Materiais Hospitalares Limitada. E o apelado é TNL SA. O parecer é só pelo conhecimento, tem interesse quanto ao mérito. Como nesse caso aqui, está mantido o parecer, não é, doutor Carlos? Sim, Excelência, mantido, sim. Nesse caso, não houve inscrição para sustentação oral, então eu vou me prender a ler aqui a ementa que diz o seguinte: inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, dano moral devido, manutenção do quanto indenizatório, abstraintes, valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, apelação parcialmente provida apenas para modificar o termo inicial dos juros moratórios incidentes na condenação por dano moral. Então, no mais, eu estou ao final, votando pelo conhecimento e parcial provimento, apenas para determinar que os juros moratórios incidentes sobre o valor atribuído a título de danos morais sejam contabilizados a partir do evento danoso nos termos da súmula 54 do STJ. É como eu estou votando. Eu acompanho, Vossa Excelência, presidente. Acompanho Vossa Excelência também. Então, por votação unânime, foi negado provimento ao recurso. Foi dado parcial provimento ao recurso, no sistema do voto do relator. O próximo processo da nossa pauta é o terceiro da relatoria do desembargador José Jorge, que é o agravo interno na apelação de número 081-4760-69-2017. Agravante, Equatorial Maranhão, distribuidora de energia. Agravado, Jovelina da Silva Pereira. O desembargador José Jorge está com a palavra como relator. Obrigado, senhor presidente. Aqui é uma questão bem simples. Esse agravo interno aqui é contra uma decisão monocrática minha, em que houve a intimação do advogado, e ele se insurge dizendo que a intimação teria que ser pessoal, quando, na verdade, é na pessoa do advogado e não pessoal, conforme o artigo 1007, parágrafo 4º do CPC, prevê a intimação na pessoa do advogado e não intimação pessoal do advogado. E por isso ele entrou com esse agravo interno que eu estou desprovendo. Por não. O desembargador Douglas, por favor. Acompanho o relator. Eu também estou acompanhando o relator. Votação unânime, negado provimento dos termos do seu voto.
Então, esses eram processos para julgamento hoje daquela pauta, dessa pauta. Então, eu vou passar agora à pauta seguinte, que é da 4ª Câmara de Direito Privado, que é referente à sessão extraordinária, também, segunda sessão deste ano de 2023. Estou verificando que não tem nenhum advogado inscrito para sustentação. Não houve pedido de preferência nem de sustentação. Por isso, eu vou passar aqui ao primeiro processo da pauta, que é o de número 080-0341-16-2019. O apelante é Bianca Viana. O apelado é Paróquia de Nossa Senhora dos Aflitos. O desembargador Douglas Amorim é o relator e o parecer é apenas pelo conhecimento. Certo? Então, com a palavra do desembargador Douglas. Senhor presidente, considerando que não há sustentação oral, eu vou ler somente a ementa e fico à disposição para tirar qualquer dúvida. Pois não. Apelação civil, direito civil e processual civil. Ação reivindicatória, preliminar e ilegitimidade passiva rejeitada. Apelante que exerce posse do imóvel. Parte legítima para figurar na ação. Preenchidos os requisitos para a ação reivindicatória. Titular do domínio, individualização da coisa e posse injusta. Nulidade de doação não comprovada. Escritura pública de doação nos termos do artigo 538 do Código Civil. Sentença mantida. A apelante é parte legítima para figurar no polo passivo, vez que, embora não seja proprietária do imóvel, exerce posse sobre ele, sendo a ação reivindicatória o instrumento processual adequado para garantir a propriedade para que o proprietário exerça a defesa e sua propriedade contra o possuidor que não é proprietário. A alegação que o autor apelado não comprovou o domínio da coisa, por não ser legítimo proprietário do imóvel. Não restou comprovada nos autos, posto que, inobstante o imóvel tenha sido adquirido pelo pároco anterior da paróquia, Nossa Senhora dos Aflitos, consta nos autos escritura pública de doação, o que legitima a mitra diocesa de Brejo, do Maranhão, Brejo do Maranhão, e reivindicar a posse do imóvel. A mera alegação de nulidade da doação não é suficiente para afastar a legitimidade do instrumento público de doação, haja visto que o documento possui fé pública, de modo que, eventualmente, irregularidade somente poderá ser atestada através de prova inequívoca de que houve defeito no negócio jurídico, causado por vício e consentimento, o que também não foi comprovado no caso em espécie.
Dessa forma, preenchidos os requisitos para a ação reivindicatória, quais sejam a titularidade do domínio, a individualização da coisa e posse injusta, deve ser mantida a decisão de base, apelação conhecida e desprovida. Muito bem. Eu acompanho o relator, ficou Eu claro aí na também emenda. acompanho o aí a relator. situação. Eu já tinha lido até isso no sistema. Por votação unânime, foi negado provimento ao recurso no sistema do voto do relator. Muito obrigado. Sim, muito bem. Agora, o segundo processo da pauta é a apelação de número 0507-74-2016. Aqui o apelante é Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia. São vários os advogados. E apelada Elaine Oliveira e seus e 4 filhos menores de idade. Esse caso aqui, senhores, eu estou vendo que a própria Equatorial nem se manifestou para sustentação. Aqui houve o senhor Francisco, que é o marido e pai dessas crianças, foi eletrocutado na hora que estava mexendo, tirando uma goteira da sua casa. A Equatorial tinha colocado os fios muito próximo da casa. A casa já existia e a Equatorial depois jogou o posteamento e ficou muito ligado na casa. E ele foi tirar uma goteira, acabou triscando na fiação e acabou morrendo. E, por conta disso, foi que o juiz da comarca de... Aqui foi o juiz da comarca de onde? De São Bernardo, aqui do Maranhão. O juiz condenou, no caso a Equatorial, a um dano material correspondente ao pensionamento à mulher e às crianças, na forma de 2/3 do salário mínimo, conforme até preceitua a legislação nossa, e um dano moral também a cada uma das crianças que foi devidamente arbitrada. Eu estou mantendo inteiramente essa decisão, né, na forma em que o juiz lá arbitrou tanto o dano material como o dano moral. Estou negando, então, provimento a essa apelação. Advogado Luiz Gonzaga, quero apenas adequar o parecer Sim. para manifestar pelo desprovimento do recurso. Então está de acordo com o parcial, parecer. desprovimento do recurso. Ou não? Eu acompanho, senhor presidente. Bem, Eu acompanho também. então, por votação unânime, foi negado provimento ao recurso nos termos do voto do relator. O terceiro processo dessa pauta é a apelação de número 080-0902-03-2022. O apelante é Manuel Pereira Silva e o apelado é o Banco Pan. Esse caso é também pelo desprovimento desse recurso. O parecer também mantido. Parecer mantido. Eu estou, neste caso, é aquele caso onde houve anuência do consumidor a essa operação bancária, devidamente comprovada a anuência, com o contrato e depósito e tudo mais. Por isso, eu estou... Ador Gonzaga, parece que ele... A conexão, né? Hein, Patrícia? Parece que voltou. Ador Gonzaga? Já votei pelo... É. Não, porque saiu um pouquinho. Só pode repetir só a parte final? A parte final, eu estou dando apenas um parcial provimento a essa lição, apenas para retirar aquela litigância de má-fé, e, no mais, mantendo a sentença que julgou improcedente. Assim que nós estamos decididos aqui, né? Eu vou acompanhar também.
Tinha falhado, era a minha Falhou. conexão, eu nem notei. Desculpe aí. O desembargador Douglas está acompanhando também, não é? Estou acompanhando também. Muito bem. Então, por votação unânime, foi dado parcial provimento ao recurso nos termos do voto do relator, que apenas retirou a litigância de má-fé, mantendo no mais o improvimento da ação. O quarto processo da pauta é apelação de número 081-2211-26, 2022. Apelante, Aldenura Gonçalves dos Santos. Apelado, Banco Pan. Nesse caso, eu também estou, diante do contrato que o banco trouxe aos autos, e também a comprovação do depósito, eu estou, neste caso estão me ouvindo, né? Eu estou conhecendo do recurso, negando provimento ao apelo para manter a sentença, apenas majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% do valor da causa conforme foi requerido e suspendendo a exigência na forma por estar pela justiça gratuita. É como eu estou votando. Vereador Douglas. Acompanhe o relator. Também acompanho, senhor presidente. Por votação unânime, foi negado o provimento nos termos do voto do relator. Dado um parcial provimento, apenas para alterar os honorários sucumbenciais. O próximo é o quinto da pauta, que é a apelação de número 080-1703-2021. Repetir, 080-1703-21, 2022. Apelante, Banco Pan. Apelado, Divina Bacelar Silva. Empréstimo consignado, ilegalidade da contratação. Decadência e prescrição afastadas. Interesse de agir não comprovado pelo banco. Dano material e moral devidos. Redução do conto indenizatório. Apelo parcialmente provido apenas para reduzir o valor atribuído ao dano moral para R$ 2.000. É como eu estou votando, senhores. Vamos acompanhando, senhor presidente. Estou acompanhando também. Então, por votação unânime, foi dado parcial provimento apenas para reduzir o valor atribuído ao dano moral para R$ 2.000. O próximo processo da pauta é o sexto, apelação de número 080-0214-80-2020. Isso aqui, o primeiro apelante é o Banco Pan. Segundo apelante, Fernando da Conceição. Este caso também, eu estou verificando que houve a anuência do consumidor na contratação, com o respectivo contrato e depósito do valor do empréstimo consignado. Por isso, eu estou negando o provimento ao apelo do Fernando, porque ele queria que fosse aumentado um dano moral, que o juiz lá condenou o banco a pagar um dano moral a ele de R$ 3.000, e ele estava querendo aumentar. Enquanto isso, o banco, que trouxe o contrato assinado por ele, com a impressão digital, e as duas testemunhas, inclusive uma das testemunhas, o irmão dele, e o depósito bancário, eu estou dando, no caso, provimento a esse recurso do banco para julgar improcedente a ação e negando provimento ao recurso do Fernando, porque ele queria majorar o dano moral. E aí, nesse caso, é em desacordo com o parecer, não é isso? Nesse caso, é em desacordo com o parecer. Exatamente. E o parecer era desprovimento. Era pelo desprovimento do Banco Pan. Mas verifiquei aqui, está vendo, doutor Carlos? Sim. É que realmente o banco trouxe o contrato assinado, inclusive uma das testemunhas, por ele ser analfabeto, foi o próprio irmão dele. Documento certinho.
Vou manter Por o isso- parecer. A me faltar elementos para aprofundar, eu vou manter o parecer ali. Ou não? Então, mas todos entenderam, o senhor está acompanhando o desembargador Douglas? Estou acompanhando, sim. E o Também desembargador acompanho. José? Também acompanho, senhor Então, presidente. muito obrigado por todos. O próximo processo é o número 7 da pauta. Aqui o apelante é o processo de número 081-0261-79-2022. O apelante é Manuel Gomes Filho. O apelado é o Banco C6 SA. Nesse caso, também eu estou verificando que houve anuência do consumidor. O parecer, nesse caso aqui, foi pelo desprovimento, não é, Deus? Só pelo E eu estou, conhecimento. na forma do Só pelo parecer, conhecimento. Só eu pelo estou, na conhecimento. forma do parecer, negando o provimento a esse recurso, porque realmente está devidamente comprovado o empréstimo consignado. Eu estou só majorando também os honorários para 15% do valor da causa e, ao mesmo tempo, suspendendo a exigibilidade por estar pela justiça gratuita. É como eu estou votando. Perfeito, perfeito. Acompanho o relator. Acompanho também. Tudo bem. Então, vamos ao seguinte, que é o 8º processo da pauta, que é a apelação de número 080-8624-93-2022. O apelante é o Banco C6 SA. O apelado é Manuela da Cruz de Melo. O parecer nesse caso aqui foi só pelo conhecimento, sem interesse quanto ao mérito. Eu estou verificando também, senhores, que neste caso, o que aconteceu aqui? Aqui o juiz julgou procedente e condenou o banco a pagar um dano moral de 4 mil. E é por isso que o banco está apelando aqui, recorrendo dessa decisão. Eu estou verificando que também houve anuência do consumidor neste caso. A gente olhando bem lá, está lá o contrato devidamente assinado por ele e as testemunhas do contrato, por ele ser também analfabeto. E o depósito também está nos autos. Por isso é que eu estou votando pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido, certo? E invertendo a sucumbência para que o senhor, no caso aqui a senhora Manuela, pague os honorários do advogado da parte do banco, que fica suspenso por ela ser beneficiária da justiça gratuita. É como eu estou votando também. Acompanho também, senhor presidente. Acompanho também. Muito bem. Então, eu quero dizer que eram esses os processos para julgar nas duas pautas de hoje. E querendo saber se tem mais alguma outra coisa dos senhores. Desembargador Gonzaga, nós estamos convocados lá para quarta, né? Nós É vamos para lá, verdade. Deixa eu chamar aqui o meu secretário, ver se estão. É né? verdade. Nós temos processo lá na quarta. Tem só um processo de nós julgarmos lá. Eu e Então, Vossa eu vou Excelência. aparecer lá agora, tá bom? Pronto, eu também vou Eu para vou lá. dar por encerrada esta nossa sessão de hoje, convocando todos para a próxima sessão de quinta-feira que vem, que é a normal, tá certo? E vamos lá, então, à quarta sessão, né, do desembargador José Jorge, Isso. ao doutor Carlos Avelar. Até a próxima. Abraço a todos.